ontem mesmo o pessoal protocolou o pedido de cassação do deputado Nicolas no nosso Conselho de Ética e também estamos terminando, né, de redigir essa notícia-crime para ser protocolada no Supremo Tribunal Federal. Foi sim crime, foi sim quebra de decoro e precisa ter respostas à altura da violência que foi impetrada ali. Eu queria destacar que também não foi uma novidade o que aconteceu no dia de ontem. Nas últimas semanas, a gente tem assistido, não sem reação, a declarações de cunho transfóbico na tribuna. A impressão que dá é que os bolsonaristas, dentre tantos outros temas, mas elencaram o ataque às parlamentares trans e às demais mulheres e homens trans que ocupam espaço de destaque na sociedade como um elemento para seguir aglutinando, né, a sua base conservadora e dando respostas do ponto de vista da pauta moral, que também mobiliza o bolsonarismo na sociedade. Mas ontem o deputado Nicolas, ele protagonizou uma das cenas mais grotescas que eu já vi na Câmara, e olha que ali não falta exemplo do ridículo, e fez algo completamente absurdo. Na minha intervenção ontem eu disse, bem, ele quis fazer uma piada sobre algo que não tem a menor graça, né, porque a expectativa de vida da população trans no Brasil é de 27 anos. São pessoas que são expulsas de casa, expulsas das suas famílias, são expulsas da escola, não conseguem oportunidade no mercado de trabalho. 90% se encontra na prostituição. Só em 2022 que a gente conseguiu eleger parlamentares trans para a Câmara Federal. Esse é o cenário da população trans no Brasil. E ele tratar com esse desrespeito é absurdo, é indecoroso, é incompatível com a sociedade que a gente defende. E ainda ousou dizer o que deve ser a pauta feminina em pleno Dia Internacional de Luta das Mulheres. E, bom, a gente tem a convicção de que, sim, defender as mulheres trans é parte da nossa agenda. A gente está falando de igualdade, de respeito, de lutar contra todas as formas de violência. Por isso, o respeito às mulheres trans é um respeito a todas as mulheres da sociedade. É, sim, parte da nossa luta, vai sim ser pautada todos os dias na Câmara Federal e onde mais for necessário. Foi assim, lamentável, foram importantes as declarações da deputada Tabata, da Duda, da Érica, as iniciativas do PSOL, do PSB. Concordo com o Josias, eu achei a declaração do presidente Arthur Lira aquém do que deveria ser o papel como presidente de repreensão de fato, de disposição, de punição a esses bolsonaristas, mas também não destoa da postura que ele teve com relação ao papel que essas pessoas tiveram nas próprias invasões do dia 8 de janeiro, por exemplo. Tem uma postura de leniência, de permissão, né, com esse tipo de violência contra a sociedade brasileira. Ora, E nós vamos deputada, seguir cobrando para que isso não se efetive de fato, né? o vosso partido está se associando, então, ao pedido de cassação do deputado no Conselho de Ética e também à ação, à notícia-crime no Supremo Tribunal Federal. O que eu lhe pergunto, e pediria que a senhora fosse 100% sincera, é qual é a expectativa que vocês têm de que isso resulte em alguma coisa, em cassação ou em criminalização desse ato que é claramente criminoso? Qual é a expectativa de que isso dê resultados? Josias, sendo 100% sincera, como sou e como você me pediu, o Conselho de Ética da Câmara é um espaço muito corporativista. É muito raro que uma denúncia, por mais grave que ela seja, vá até as suas últimas consequências. A gente já viu cenas lamentáveis de crime contra outros parlamentares, atentado ao Estado Democrático de Direito, que nunca foram devidamente punidos. O Conselho de Ética acaba sendo utilizado como um instrumento, muitas vezes, de disputa política, de tentativa de intimidação contra algum parlamentar, quando isso parte, por exemplo, do presidente da Câmara. Agora, quando é para punir crimes ou condutas inadequadas, bom, pelo menos nesse tempo que eu estou ali, está deixando a desejar. Mas o nosso papel justamente é pressionar, é insistir para que vá adiante, é não deixar que esse caso caia no, né, no esquecimento.
E com relação ao Supremo Tribunal Federal, é muito recente, né, essa definição é de 2019, que, enfim, equipara ao crime de racismo. Já tiveram algumas decisões nesse sentido. A gente sabe o quanto é moroso, enfim, tem todo o processo legal que precisa transcorrer. A gente está falando de um parlamentar, o parlamentar mais votado do país, e, portanto, também com um respaldo de um setor da sociedade significativo, mas isso também não nos faz esmorecer, assim, é uma questão de honra, de justiça política mesmo, que não, enfim, que não seja esquecido e não seja tratado sem a devida força, né, sem a devida resposta à gravidade do que aconteceu. Ô, Sâmia, você, na sua primeira fala, fez uma crítica ao presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que a resposta dele não foi à altura desse crime cometido pelo Nicolas. Até queria abrir aqui a reportagem que a gente traz, a postura do Arthur Lira, o presidente da Câmara. Ele diz que não vai admitir desrespeito na Câmara, né? O presidente Arthur Lira usou as redes sociais para falar isso e para fazer uma reprimenda pública ao deputado Nicolas Ferreira, que fez esse discurso. Escreveu ele no seu Twitter: o plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nicolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. Além da reprimenda pública, o que o presidente da Câmara, Sâmia, pode fazer para reprimir ou para punir Nicolas Ferreira? O presidente precisa se basear no que diz o nosso Código de Conduta da Ética Parlamentar. Há uma série de sanções que são previstas. Claro, ele vai dizer, é o Conselho de Ética que deve fazer essa definição, e o Conselho de Ética ainda nem foi instalado, deve iniciar os seus trabalhos na próxima semana. Mas o presidente Arthur Lira tem um papel político muito importante na condução do trabalho de todas as comissões. Ele é um líder, ele é o presidente da Câmara mais votada da história, e precisa, através do seu discurso, estimular também os demais parlamentares, dar uma linha política do que deve ser feito. Então, há mecanismos formais, legais, do nosso Código de Ética que podem prever a suspensão, a cassação, pode prever a cassação do direito de fala em determinadas comissões. Há uma série de previsões de sanção a esse parlamentar. E somente um repúdio virtual, como foi feito até agora, é absolutamente insuficiente, porque é uma violência, é um crime, aconteceu no Dia da Mulher, há duas parlamentares trans que estão ali ouvindo aquilo e que merecem todo o nosso respeito e proteção.